Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo número 12. Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a palavra de Deus, onde houve a instituição da Páscoa para os judeus. Êxodo, capítulo número 12. Nós vamos ler até o versículo número 27 do capítulo 12 do livro de Êxodo. A palavra de Deus diz: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fresura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tereis vossas hostes, tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de esopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos,
para sempre. E uma vez dentro na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, pelo conhecimento que ela nos dá, pelo alimento que ela representa para nosso espírito. Não é só de pão que vive o homem, mas das palavras que procedem de Tua boca. Elas nos alimentam. E é isso que nós queremos receber esta manhã. Um alimento que venha do céu para nós, na Tua palavra. Fala ao nosso coração, nos edifica, meu Pai, muda, transforma a nossa vida pela palavra que vamos receber. E a minha vida entrego também em Tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, pedindo unção do Teu Espírito para ser capaz de ministrar a Tua palavra, para que ela chegue a nós incontaminada e para que ela possa produzir todos os frutos que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. Entrego essa ministração ao Senhor e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como disse, esta é a narrativa do livro de Êxodo, da instituição desta cerimônia, inicialmente para os judeus, a Páscoa, o seu significado, tudo aquilo que ela simboliza, está descrito aqui nestas palavras. A palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem. É uma passagem de um momento para outro, de um estado para outro. É uma transformação, é uma passagem. E alguns fatos desta história, eles têm muito a ver conosco, que somos cristãos. A Páscoa cristã que nós celebramos hoje, ela ocorre exatamente na mesma data da Páscoa judaica, porque os acontecimentos estão entrelaçados e Jesus, na sua última ceia, ele celebrava esta Páscoa com os seus discípulos. E tudo isso se origina nesse texto que nós acabamos de ler. Mas hoje a Páscoa para o cristão, ela tem o mesmo significado, o mesmo simbolismo que ela teve para os judeus neste episódio. Porque através do sacrifício de Jesus, que ocorreu por nós, nós também somos livres por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Essa é a analogia que nós vamos ver ao longo dessa mensagem. E essa mensagem mostra também o plano de Deus para a redenção dos seus filhos, para livramento, para a salvação dos judeus naquela noite. E esse contexto precisa ser compreendido por cada um de nós que somos cristãos, para que a gente tenha um entendimento acertado a respeito das nossas festas, das nossas celebrações, que não são muitas. Os judeus têm muito mais celebrações do que os cristãos, mas como disse ainda há pouco, a principal celebração cristã deveria ser exatamente a Páscoa, porque ela é a que tem maior significado para a nossa vida e para a nossa salvação. Então, vamos ler esse texto e fazer um paralelo entre aquilo que Deus instituiu na Páscoa para os judeus e o que a Páscoa representa para nós hoje. Nós sabemos pelo contexto da palavra que nesse momento Israel ainda era escravo no Egito. As pragas estavam se sucedendo para que Faraó tivesse seu coração tocado e pudesse então finalmente liberar o povo de Deus para deixar a terra do Egito, deixar a condição de escravidão e começar a sua caminhada em direção à terra prometida, a terra que o Senhor prometeu, como pregamos aqui na quinta-feira agora que passou. Então, a terra prometida seria alcançada após a libertação da escravidão, após a saída do povo ali do Egito. E para que eles saíssem era preciso a permissão de Faraó. As pragas se sucederam como sinais, como alertas de Deus. Faraó muitas vezes cedia e logo voltava atrás naquilo que ele permitia, e isso foi então se sucedendo até que chegamos a esse momento crucial, em que Deus então dá uma ordem a Moisés.
E essa ordem é expressa aqui no texto que nós acabamos de ler. Mas, só por este contexto histórico, nós já podemos traçar um paralelo entre essa situação de Israel e a situação do mundo e de nós, que hoje somos cristãos. O mundo está preso também em pecados. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. O pecado, ele produz a escravidão, porque aquele que comete pecado, a Bíblia mesma diz, ele é escravo do pecado. Ele está prisioneiro do pecado e ele não consegue deixar essa condição por meios próprios. Um homem não tem condições próprias de deixar a sua condição de pecador, porque ele é escravo. E o escravo tem sobre si um senhor. No caso dos judeus, o senhor era Faraó. E no caso do homem pecador, o senhor é Satanás, o príncipe deste mundo, que tem mantido muitos acorrentados, aprisionados na sua vida pecaminosa. E o mundo preso por pecado necessita também de uma libertação, de uma passagem do Egito para a liberdade, de uma passagem dessa prisão do pecado para uma vida em liberdade. Então, esse contexto também se encaixa muito bem com a situação de toda a humanidade no momento presente. E importante observar, logo no primeiro versículo do capítulo 12, a Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés. E tudo que vai ser escrito a partir daquele momento é uma reprodução daquilo que quem disse? Deus. O Senhor foi quem disse isso. Então, toda esta cerimônia, todo esse contexto é algo planejado e executado por Deus. É uma ideia de Deus. Não é uma ideia humana. A festa da Páscoa, a sua instituição, o que ela simboliza, tudo o que acontece nesse ritual, não é uma ideia do homem, mas é uma ideia de Deus. Então, ela se origina em Deus. A redenção, a salvação, a libertação também se origina em Deus. O homem pecou porque quis pecar. Porque Deus deu a ele a liberdade de escolha, o livre-arbítrio tão mencionado por nós. Então, o homem de posse dessa liberdade decide pecar. Mas para sair agora da prisão do pecado, para sair da terra onde ele é escravo, ele não tem mais condição de fazer isto por si só. Então Deus também providenciou um plano para que o homem possa deixar a sua condição de escravidão, a sua terra de servidão. E ele só pode sair de lá por iniciativa do próprio Senhor. A mesma coisa se aplica ao princípio da salvação. A Bíblia diz: a salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, tire vantagem, ache que está fazendo alguma coisa virtuosa. É pela fé. A fé em Jesus, a fé no Senhor e no plano que Deus determinou. Então o homem foi livre para pecar, mas ele não é livre para sair do pecado. Porque ele não tem condições de sair do pecado sozinho. E para sair do pecado, ele precisa que Deus providencie o escape, a passagem para a liberdade. Esse é o significado da Páscoa. Assim o foi para o judeu e assim é para todo homem que pecador necessita de libertação, necessita de ser livre dos seus pecados. Então, a redenção é um plano de Deus e só Deus pode realizar esse milagre. Veja, e todos os meios para que isso aconteça também são fornecidos por Deus. Nada é uma obra humana, nada é um trabalho humano. Veja, no versículo 7 está escrito assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Depois no verso 11 está escrito: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Veja, todos os meios foram fornecidos por Deus, todo o plano é minuciosamente detalhado por Deus, mas uma coisa também se assemelha à nossa condição. Deus faz o plano. Deus tem um propósito. Qual o propósito? Libertar você. Tirar você do Egito, te levar para Nova Jerusalém, te levar para Canaã, te levar para a terra prometida. Esse é o plano de Deus. Para realizar esse plano, Ele proporciona tudo que é necessário. O animal será sacrificado, o sangue será derramado, o sangue marcará as portas e as casas marcadas com o sangue serão preservadas. Tudo isso é proporcionado por Deus. O plano todo, a sua realização, tudo isso é descrito por Deus. Mas a decisão é do homem. Veja, Deus disse isto. E Moisés depois reproduziu isto para todas as pessoas. Ele contou aquilo que Deus falou com ele. Ele disse para as pessoas. E agora coloque-se você no lugar das pessoas, você recebe essa instrução detalhada. Você vai matar um cordeiro, vai ver a quantidade, se é só para a sua família, se vai chamar um vizinho, esse cordeiro será morto, tem as instruções de como será ele queimado, e há uma instrução sobre o que você vai fazer com o sangue que será derramado sobre esse animal. Você vai passar esse sangue nas ombreiras e na verga na parte superior da porta, e isso então vai marcar a sua casa como uma casa protegida pelo Senhor. Mas a decisão de obedecer é de quem, irmãos? É do homem. Cada uma daquelas pessoas, cada uma daquelas famílias, poderia ouvir isto e dizer: não estou a fim de comer cordeiro essa noite. Hoje não me apetece um cordeiro, eu quero comer uma coisa mais leve. Eu não quero fazer isso não, pegar sangue, passar na casa, depois quem é que vai limpar essa porta? Não é? Eu não estou a fim de fazer isso. Eu acho que Moisés está meio louco, já está meio velho, deve estar falando alguma bobagem. A decisão de crer é do homem, irmãos. O homem hoje sabe que é pecador, mas não gosta de admitir isso, não é? Ele sabe no seu íntimo que esse pecado não vai terminar bem. Ele sabe no seu íntimo que o pecado não vai o levar a um bom termo. Mas quando apresentamos a ele o plano de Deus para a salvação, alguns dizem: não pode ser desse jeito, não quero que seja desse jeito, não admito que seja assim. Eu acho que eu posso me salvar por mim mesmo, eu posso fazer algum sacrifício, eu mesmo posso ter um bom comportamento, se eu não acertar nessa vida, posso acertar na outra, e o homem vai inventando métodos para ser salvo, mas todos eles partindo dele próprio. Eu quero ter a minha religião, a minha maneira, aquilo que eu penso que é o certo. Assim faz o homem. Só que Deus disse: não, para você ser salvo, eu vou me tornar carne, vou morrer na cruz em seu lugar para pagar o salário do pecado, que é sempre a morte. Eu vou pagar por você, vou derramar o meu sangue por você, mas é você quem vai decidir se você quer se colocar debaixo deste sangue ou continuar nesse mundo sem proteção alguma. Assim que Deus faz. Você é livre para decidir o que você quer fazer. A instrução foi dada, o plano foi feito. Mas esse plano parece muito simples. Não, tem que ser, salvação tem que ser uma coisa mais mirabolante. É muito simples, é só me colocar debaixo do sangue do Cordeiro? Sim, é só se colocar debaixo do sangue do Cordeiro. É só acreditar que Ele pode perdoar os meus pecados. Pecados tão ruins que eu venho praticando a minha vida toda. Sim, é só você acreditar nisso, esse é o plano. Mas eu não preciso fazer mais. Não precisa. E tanta gente hoje não se submete ao plano. E isso é algo que esse texto também me ensina. Deus não obrigou as famílias a fazerem isso. Ele disse: você faça isso. Agora, tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, irmãos? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você não fizer, o anjo da morte vai estar solto por aí. Esse é o problema. E as pessoas decidem enfrentar a morte por elas mesmas. Decidem enfrentar
o que parece desconhecido para todos, que é a morte, por sua conta e risco. E Deus está dizendo, há um caminho para você se livrar da morte. E o caminho é você aceitar o sangue, o sacrifício que foi feito, e se submeter a isso que eu estou determinando. Mas as pessoas não querem se submeter. E então elas não recebem sobre elas o plano que foi determinado por Deus. Então a decisão de se lavar no sangue do Cordeiro é de cada pessoa, de cada família. Nós temos essa decisão individualmente. E uma coisa que mostra para nós cristãos que Jesus é o cumprimento dessa Páscoa, é como disse João Batista. Eu quero ler com você Evangelho segundo João. Quem escreveu não é o João Batista, é o João apóstolo, mas ele está aqui citando o que disse João Batista no versículo 29 do capítulo 1, logo no início do seu Evangelho. Ele diz assim: no dia seguinte, viu João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o primeiro a ter essa revelação. Apenas vendo Jesus se aproximar dele, ele o identificou com o Cordeiro de Deus. Essa referência Cordeiro de Deus, ela se dá exatamente por causa da Páscoa, onde Deus mandou sacrificarem um cordeiro, para que o sangue do cordeiro então marcasse as casas, e aqueles que marcados pelo sangue estavam fossem protegidos, fossem livres da morte. E ali João olha e diz, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele tira o pecado do mundo? O pecado está no mundo, mas aquele que se coloca debaixo do sangue do Cordeiro não é atingido pelo salário do pecado, que é a morte. Todos naquela noite, todas as casas, em todas as famílias, haveria choro, haveria pranto, haveria dor, porque o primeiro filho de cada família, o primeiro filho de cada animal seria morto naquela noite. Mas Deus proveu um meio de você escapar dessa morte. Deus proveu um sangue para que, derramado em seu favor, marcando a sua vida, pudesse livrar você do pecado. Jesus é o Cordeiro. E a evidência se mostra no próprio texto. No versículo 5, diz assim, o Cordeiro será, como é que será esse Cordeiro, irmãos? Sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Agora veja o que diz 1 de Pedro, lá no final da sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo número 18, 1 de Pedro 1, verso 18, até o 21 diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Pedro diz, todos nós tínhamos um procedimento muito fútil, isso foi herança de família, a gente cresceu assim, a gente foi ensinado assim, e a gente vive no pecado desde sempre. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro diz, não foi por ouro ou por prata que você se livrou do seu fútil procedimento que você herdou como componente da sua criação. Você se livrou disso por causa do sangue de Jesus, que como cordeiro, aquele mesmo cordeiro sem defeito, sem mácula, descrito lá em Êxodo capítulo 12, este sangue aplicado sobre a sua vida te livrou da morte. Veja o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse cordeiro descrito no versículo 5 precisava ser imolado. O que significa isso? Precisava ser morto. O cordeiro vivo não faria o propósito, não cumpriria o propósito. Para que o propósito fosse cumprido, o cordeiro precisava ser morto. A mesma coisa a Bíblia diz sobre Jesus em João, Evangelho,
Segundo João, capítulo número 12, no versículo 24 ao versículo número 27. João capítulo 12, verso 24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que acontece? Produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus disse: eu tenho que morrer. É necessário que eu morra. E para gerar o fruto que eu vou gerar, assim como o grão de trigo, eu preciso morrer. E eu vou pedir ao Pai que me livre desta hora. Ele disse: não, porque foi exatamente para isto que eu vim. Este foi o propósito da vinda do Senhor, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que isto fosse realizado, era necessário que ele morresse. Voltando ao texto em Êxodo 12, a gente encontra outro paralelo no versículo número 22. Diz assim: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Veja, era preciso marcar com o sangue para que houvesse o livramento. A porta marcada, a casa marcada com o sangue seria livre. Seria liberta da escravidão. É o sangue que garante a liberdade. Garante o sangue a sobrevivência, o livramento. A mesma coisa a Bíblia diz no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, que eu quero ler contigo, capítulo número 5, versículo número 8, até o versículo número 11. Romanos capítulo 5, do verso 8 ao verso número 11, está escrito assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo quê? Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que Deus disse lá em Êxodo: a ira de Deus vai se manifestar sobre o pecado do povo do Egito. Eu vou me manifestar sobre os deuses do Egito. A ira de Deus iria se manifestar aquela noite. Mas a casa que tivesse o sangue seria poupada da ira de Deus. E aqui está escrito na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, de que nós somos também justificados pelo seu sangue. E por isso seremos salvos da ira. A salvação é uma salvação da ira de Deus, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo fala da morte e da ressurreição nesse texto. Ele diz que a morte é aquela que proporciona o sangue, pelo qual eu sou livre e sou poupado da ira. E agora eu tenho a vida que Jesus tem também, porque ele ressuscitou, está vivo e vive para sempre, e eu vivo com ele, vivo pela fé no Filho de Deus, como dizia Paulo, que se entregou por mim. Essa é a vida do cristão. Então é pelo sangue que também somos nós poupados da ira de Deus. Pelo sangue de Jesus nós somos então libertos do poder do pecado que nos aprisionava nesse Egito existencial que toda a humanidade está hoje condenada. E aí, queridos, a gente encontra esse paralelo entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa que nós celebramos hoje e o que ela representa. E o resultado daquela Páscoa também tem algo para nos ensinar e que também se encaixa perfeitamente na Páscoa promovida por Jesus. Vamos comparar os resultados daquela Páscoa com a Páscoa atual. Naquela Páscoa, depois daquela noite, a morte dos primogênitos, houve a libertação da escravidão.
Faraó então se deu por vencido e permitiu que todo o povo pudesse partir. Então ali, depois da Páscoa, houve libertação. Depois do sacrifício de Jesus por mim e por qualquer um que nele crer, como diz João 3,16, todos podem também ser livres do pecado. Todo ser humano ganhou a condição de passar a ser liberto do jugo do pecado que pesava sobre ele, se ele quiser o sangue sobre a sua vida, não é? Tem esse senão. Após a Páscoa, lá em Israel, houve a salvação da morte. A salvação da morte que atingiu a todas as famílias, não atingiu nenhuma casa de Israel, porque o sangue estava sobre ela. Nós hoje que temos o sangue de Jesus sobre nós, estamos livres da morte eterna, porque temos hoje, ao contrário da morte eterna, a vida eterna, irmãos. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, disse o Senhor. Então nós recebemos vida. A morte não mais faz parte do plano de Deus para nós. O salário do pecado, que é a morte, deixou de ser pago por nós, porque foi pago por Jesus, e agora o que nos espera é vida e vida eterna com Cristo. E a outra semelhança também como resultado da Páscoa, o povo de Deus foi livre para agora chegar à terra prometida, a Canaã, que Deus prometera lá atrás a Abraão. Estão agora rumando em direção à terra prometida. E nós que fomos libertos pela Páscoa de Jesus, estamos agora também rumando, irmãos. Nós temos um caminho, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Simbolicamente, a Bíblia chama de Nova Jerusalém, a terra da habitação constante com Deus, onde não será mais necessário templos, porque o Senhor mesmo habitará conosco. É para lá que nós vamos, para Nova Jerusalém. Estamos caminhando, ainda no deserto desse mundo, mas com um objetivo bom e garantido, chegar à Nova Jerusalém, preparada por Deus para cada um de nós. E como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa Nova Jerusalém está esperando por nós. E esse caminho que estamos trilhando é parecido com o deserto trilhado por Israel. Tem dificuldades, tem percalços, tem obstáculos, tem inimigos, tem um monte de coisa. Mas nós vamos chegar lá. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Porque Ele tirou de sobre nós o peso da escravidão, o jugo da impiedade. E agora somos livres para caminhar em liberdade, sem peso sobre as costas, e a gente vai chegar à Nova Jerusalém. Esse é o plano de Deus, queridos, para cada um de nós. Mas uma coisa importante que eu não posso deixar de passar nesse texto, é que terminada a Páscoa, cumprido o propósito de Deus em poupar o seu povo da morte dos primogênitos naquela noite, a Bíblia diz no versículo 15, algo muito importante. Diz assim, 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. E no verso 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Tudo que acontece descrito por Deus aqui, queridos, tem símbolos. Símbolos que nós precisamos compreender e aplicar na nossa vida. O primeiro já vimos, que é a marca do sangue sobre a porta. Alguém mais cético perguntaria assim, ora, Deus diz, quando eu ver o sangue, então eu não entro naquela casa. Isso é um símbolo, irmãos, porque você acha que Deus precisa disso para saber quem é quem? Você acha que, eu não sei, né, eu vou entrar por acaso numa casa que não é, tal...
Não, Deus não precisa disso, mas isso é um símbolo. Está lá para mostrar para a gente uma maneira como Deus vai fazer as coisas. É o sangue de Cristo que está marcando a nossa vida hoje. Mas Deus conhece cada um de nós. Mas aqui também há o símbolo da semana dos pães asmos, que começa exatamente no primeiro dia, no dia da morte do Cordeiro, é o primeiro dia também da semana dos pães asmos, em que não entrará mais fermento por 7 dias, simbolicamente por 7 dias, porque 7 também é o número daquilo que é completo. Então, por 7 dias não entra mais fermento na casa de um israelita. E a instituição de Deus na semana dos pães asmos tem um símbolo também para todos nós, que se aplica à nossa Páscoa. Uma vez que fomos libertos do pecado, não podemos voltar ao pecado. Uma vez que a nossa vida foi salva, começa agora a santificação. A semana dos pães asmos simbolizava a santificação. O fermento é um símbolo do pecado, é um símbolo da corrupção. Aonde entra o fermento, leveda a massa e há estrago, há podridão. Então a semana sem fermento tem o símbolo de ser a semana da purificação. Ora, eu fui liberto por Deus do pecado. Eu não vou receber a pena que eu merecia pelos meus pecados. Mas agora eu preciso ter uma consciência de que eu preciso agora me santificar. De que eu preciso agora tirar da minha vida o fermento, a corrupção, aquela mesma que me acompanhava todos os dias quando eu vivia nesse mundo. Agora ela não pode mais fazer parte da minha história. Então lembra disso, meu amado, que após a salvação, após o livramento, agora a gente tem que buscar a purificação. Não tem mais espaço para fermento na vida daquele que foi salvo. Não tem mais espaço para impureza, para corrupção na vida daquele que foi salvo e liberto pelo sangue de Cristo. E esse princípio também é encontrado no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 5, eu quero ler junto contigo, capítulo 5, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, fazendo alusão, ele diz assim: lançai fora o que, irmãos? O velho fermento, para que sejais o que? Nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, olha a referência direta aí, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Essa é a ligação direta que Paulo faz. A Páscoa dos judeus é a nossa Páscoa. Os propósitos são os mesmos, embora o Cordeiro seja outro. O Cordeiro nosso, os judeus nunca o reconheceu, mas é a única chance hoje para alguém ser salvo, é colocar sobre si o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E Paulo disse: isso aconteceu contigo, agora está na hora de começar a semana dos pães asmos. Que não é só uma semana, mas vai ser toda a sua vida, tirando o fermento a cada dia que tenta crescer na sua vida. Cada dia há um fermento novo querendo se instalar e crescer em nós. E Paulo diz assim: não, isso não é para a gente não, irmãos. Não é, porque nós somos nova massa. A nossa vida se fez nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós somos nova massa. Por isso não tem lugar para fermento velho nessa massa. E ele identifica que celebremos a festa não com o velho fermento, não com o fermento da maldade, da malícia. A maldade e a malícia têm que sair da nossa vida. Não há lugar na vida de um cristão lavado pelo sangue de Jesus para continuar sendo ele objeto da maldade e da malícia, entranhadas como um fermento maligno na vida da gente. E veja, a advertência de Deus é séria, porque ele disse lá para Israel: ora, se nesse período alguém aí foi achado com fermento, comendo qualquer coisa levedada, será exterminado de Israel. Presta atenção na responsabilidade que há. Santificação não é uma opção, é uma necessidade. Santificação não é algo que a gente escolhe por opção, mas é algo que é requerido de nós, dia a dia,
tirar a maldade, tirar a malícia, tirar a corrupção e, como diz Paulo, se vestir com os asmos da sinceridade e da verdade. Quanto mais sinceridade e verdade existir no nosso coração, menos maldade e menos malícia. O remédio para isso, o remédio para santificar-se, não é só tirar as coisas ruins. Muito pelo contrário, você não consegue tirar as coisas ruins. Mas quando você se enche das coisas boas, as coisas ruins elas não encontram mais espaço na sua vida. E automaticamente elas vão saindo, vão sendo eliminadas. Então Paulo diz, os asmos, os pães asmos agora da sinceridade, da verdade, vão gradativamente substituindo na tua vida toda maldade, toda coisa errada, toda mentira, toda malícia, toda corrupção. Então não é você querer se santificar simplesmente lutando contra as coisas erradas, mas encha-se das coisas boas e as coisas erradas vão saindo. É como na briga da carne contra o espírito. Vence quem você alimenta mais. Alimenta o seu espírito e a sua carne então fica enfraquecida e o seu espírito fortalecido vence as obras da carne que ainda tentam se manifestar na nossa vida. Então os asmos estão aí para que a gente possa desfrutar. Daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor, a ceia simbolizando aquela que ele celebrou com os seus discípulos. E os pães da ceia são pães asmos, porque já não era permitido fermento naquela noite. Por isso a ceia também não deve ser celebrada com vinho, porque vinho é suco de uva fermentado, e o fermento já não era mais permitido naquela noite. Por isso a ceia deve ser celebrada com suco de uva, que é vinho novo. A palavra vinho tanto determinava suco de uva ou o vinho que a gente conhece. O vinho novo é o suco de uva, aquele que ainda não fermentou, ainda não foi gerado fermento nele. Assim Jesus celebrou com seus discípulos aquela Páscoa e nós temos hoje o privilégio de celebrar. E uma vez que nós fomos salvos, a gente precisa trazer isso à memória. Daí a instituição de Jesus da ceia como um memorial. Voltando ao texto em Êxodo 12, vamos ler o verso 25. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Uma vez que a gente foi salvo, uma vez que nós fomos libertos, a gente precisa lembrar eternamente desse benefício em nosso favor. E segundo diz a Bíblia, a gente deve ensinar isso para os nossos filhos, que vão nos perguntar qual é o sentido disso tudo, qual é o sentido da festa, qual é o sentido da Páscoa, qual é o sentido das nossas celebrações, da ceia do Senhor que nós vamos celebrar. Todos os sentidos convergem para a mesma circunstância, fomos libertos. Éramos servos de Faraó no Egito, porém de lá o Senhor nos tirou com poderosa mão. Essa mesma frase é repetida lá em Deuteronômio capítulo 6, onde Deus diz, você vai inculcar isso aos seus filhos, você vai falar disso assentado em tua casa e pelo caminho. E quando no futuro teu filho te perguntar por que disso tudo, você vai responder da mesma forma, eu era servo, eu era escravo, mas de lá o Senhor me libertou. E como ele diz aqui, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Passou por cima das nossas casas, mas feriu os egípcios. O povo então inclinou-se e adorou a Deus. Essa é a nossa Páscoa. Essa ceia que nós vamos celebrar é o símbolo de tudo isso que Jesus foi feito. E por que a gente celebra e celebra e celebra e celebra? Porque ele disse, façam isso em memória de mim. Porque a memória não pode ser esquecida, irmãos. Porque a gente não pode deixar isso em branco. E cada vez que a gente celebra a ceia, a gente lembra, agora começa a semana dos pães asmos. Não é chegar aqui na ceia e dizer, Senhor, perdão, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, aquilo outro. É chegar na ceia e dizer, agora começa uma vida sem isso tudo. Agora eu preciso renovar a minha vida, eu peço perdão pelo que eu já fiz, mas eu não quero fazer de novo. Eu quero cumprir essa semana, essa plenitude na minha vida, sem fermento, sem maldade. Eu quero me encher da bondade, eu quero me encher das coisas de Deus.
para que essas coisas não façam mais parte da minha vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício feito por nós. Não é por mérito de nenhum de nós, mas é por Tua graça e misericórdia que somos salvos. Porque o sangue do Cordeiro sem defeito foi derramado uma vez por todas para perdoar os nossos pecados, nos livrar do anjo da morte e nos dar a vida eterna, a qual vamos viver e vamos antes dela enfrentar a semana de pães asmos, sem pecados, buscando consertar a nossa vida e alimentar o nosso espírito cada vez mais. Que assim a gente prossiga para a nova Jerusalém que nos espera, vivendo a vida cristã como o Senhor deseja, celebrando a ceia para jamais esquecer do que foi feito por nós, e lembrando sempre que nós não merecíamos, mas foi Teu sangue que livrou o derramamento do nosso sangue. Te agradecemos por isso, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.